DJ brasileiro é brutalmente agredido dentro de ônibus na Califórnia e fica ferido. Modelo brasileira tem casa invadida em Los Angeles e prejuízo passa de $1 milhão. Estudante de Curitiba fica entre os 3 primeiros colocados em disputa tecnológica internacional que aconteceu nos Estados Unidos. Câmara do Comércio Brasileiro em Orlando vai promover encontro anual de investimentos. E a gente te mostra que uma tradicional festa cultural em Seattle reuniu 17 mil brasileiros. Nós estamos super felizes em que a nossa comunidade pode ser representada desta forma. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um DJ brasileiro foi brutalmente agredido dentro de um transporte público na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. Ele foi levado para o hospital, mas já recebeu alta. O agressor fugiu depois do ataque. Mais tarde, ele foi encontrado e preso pela polícia, que informou que o homem tem um histórico de agressão e violência. A Eloá Urazen tem os detalhes dessa história pra gente. A caminho da praia, o brasileiro Gustavo Faria, de 39 anos, foi vítima de uma onda de violência. Produtor musical e DJ, o gaúcho estava sentado num ônibus público, ao lado da amiga e roommate, que também é brasileira, quando foi atacado pelas costas. A agressão aconteceu semanas atrás na região de Santa Mônica. Ele veio por trás, eu não tinha nem sabia que ele existia, né? Nunca tinha visto ele antes. E, pelo que eu entendi depois, ele estava sentado no fundo do ônibus. Então, eu estava sentado na frente, ele veio todo o ônibus, caminhou todo o ônibus até mim e me golpeou por trás, assim, um soco na minha nuca, né? E aí, quando eu caí para trás, eu comecei a ouvir um griteiro, assim, né, uma gritaria. Eu pensei, nossa, mas será que o ônibus capotou? Aconteceu alguma coisa? Parece. Eu já tive alguns acidentes de carro antes e pareceu para mim que o ônibus tinha capotado, né? Tinha virado, né? Então, eu achei que era isso que estava acontecendo, mas daí quando eu me dei conta, porque eu fiquei um pouco tonto, né, com essa história, e aí eu vi a cara dele na minha frente, e aí ele falou, não sei se eu posso falar em inglês, mas ele falou, don't talk shit about me, e assim, né, I don't even know you, daí ele tava batendo em mim, assim, ó, já. Eu só me lembro de ver ele de frente para mim, batendo, assim, como fosse aqueles lutadores do UFC, sabe? Câmeras de segurança e o cartão de ônibus ajudaram a identificar o agressor, Eric Morgan, de 34 anos, que já tinha passagem pela polícia e estava violando sua liberdade condicional. O americano está agora sob custódia da justiça americana, mas a violência por ele praticada deixou marcas e não apenas física. Depois dessa história, sim, cada vez que eu entro no ônibus, me dá um pouco de PTSD, sabe, de trauma, sabe, sobre o negócio. Eu mudei um pouco a minha estratégia, como algumas pessoas me recomendaram, de sentar no fundo do ônibus, que daí eu tenho uma visão mais panorâmica sobre o que está acontecendo e dificilmente ser atacado pelas costas de novo, né? Embora ainda não se saiba a motivação do crime, desconfia-se que o americano tenha ficado incomodado com os 2 brasileiros conversando em português. Eu tenho a impressão que foi, sim, um crime de ódio, né? Eu acho que isso ocorreu pelo fato de eu estar falando português. Então, eu espero que as políticas aqui não pendam mais para esse lado de preconceito com o imigrante, que eu acho que isso pode só piorar. Eu não acho que isso tenha uma motivação política, que talvez esse caso o cara seja só uma pessoa desajustada, né? Então, mas eu acho que eu já sofri outros casos de preconceito por ser brasileiro, por parecer latino aqui. Muita gente confunde a gente com mexicano, e por mais que eu não seja mexicano, eu também me sinto ofendido pelos mexicanos, né? Porque afinal somos todos latinos e se ofende o mexicano, um colombiano, um brasileiro, para mim é igual. Gustavo não busca vingança, mas justiça. O brasileiro está em contato com a polícia local e colaborando com as investigações. Agressões desta natureza podem dar ao imigrante o direito de solicitar o visto U, especial para quem é vítima de crimes graves.
Esse é o tipo de situação que é coberta pelo visto U. O visto U, não importa o seu estado legal aqui nos Estados Unidos, você pode estar aqui legalmente ou fora de status, e é uma lei que protege as pessoas que foram vítimas de crimes sérios. E como que a gente define crimes sérios? A gente tem que ver o estatuto, certo, do estado, do local onde aconteceu o crime, para ver se enquadra na definição de crime sério que o visto U tem. Então, é uma oportunidade da pessoa se legalizar se está sem status, mas também se tem status, eventualmente receber um green card. Só que a parte triste da coisa é que demora bastante. E o porquê demora? A razão é a seguinte: existe uma cota numérica, existe uma cota para visto U, então a demora do recebimento da permissão de trabalho, que eventualmente vai lhe dar a aplicação do green card, é um processo que leva alguns anos, mas com certeza uma situação séria aqui. A modelo brasileira Daniela Braga teve a casa invadida em Los Angeles. Os bandidos fizeram quebra-quebra e levaram todas as joias que estavam na residência. A integrante do grupo Victoria's Secret contou que foram levados também objetos de valor sentimental e que o prejuízo do roubo já passa de $1 milhão. As fotos do arrombamento foram postadas nas redes sociais da brasileira. Os bandidos entraram na casa depois de quebrar o vidro de uma porta do jardim. No interior, destruíram móveis, quebraram coisas, reviraram tudo. Daniela Braga vive em Los Angeles, na Califórnia, há muitos anos e estava fora de casa na hora do roubo. Quando retornou, à noite, viu tudo revirado e chamou a polícia, mas até agora nenhum criminoso foi preso. Os investigadores acreditam que se trata de mais de um bandido pela extensão dos estragos. Eles levaram uma verdadeira fortuna em joias e itens pessoais, como bolsas de grife. Além disso, 2 cofres foram arrombados. Segundo a brasileira, o prejuízo já passa de $1 milhão. Daniela Braga, de 32 anos, é uma modelo conhecida na região. Faz parte do seleto e famoso grupo Victoria's Secret. A vida luxuosa da brasileira, natural de São Paulo, é compartilhada diariamente nas redes sociais. Inclusive, foi através dessas plataformas que ela alertou amigos e vizinhos sobre o arrombamento, que não foi o único registrado recentemente em Los Angeles. A polícia local já abriu investigação sobre uma série de roubos parecidos que têm sido registrados na cidade. Outro famoso que passou pela mesma situação há poucos dias foi o ator Tom Hanks. Mudando de assunto, os Estados Unidos deram início nesta semana ao processo de inscrição de uma ação que deve beneficiar mais de 500 mil de pessoas sem status no país. É o programa do governo Biden que pretende regularizar os indocumentados casados com cidadãos americanos. Mas para isso acontecer, é preciso atender aos requisitos. A nova medida só vai beneficiar estrangeiros que estiverem casados com cidadãos americanos por 10 anos ou mais tempo e que foram impedidos de receber o documento por histórico de violação de leis, como entrada ilegal no país ou falsificação de documentos. Com a regularização do status, os cônjuges de cidadãos americanos vão poder conseguir autorização de trabalho e até um caminho legal para a cidadania. O Departamento de Segurança Interna destacou que a medida visa reduzir o impacto emocional e econômico que a vida irregular causa às famílias que moram no território norte-americano. A iniciativa, anunciada pelo presidente Biden no mês passado, é considerada uma das mais significativas desde o programa DACA, criado em 2012 pelo ex-presidente Barack Obama e que permite moradia e trabalho para os filhos de imigrantes que chegaram nos Estados Unidos ainda muito pequenos. Em Nova York, um levantamento apontou que nos últimos 2 anos, os indocumentados custaram cerca de $5 bilhões. Análises apontaram que esse valor pode dobrar no ano que vem e atingir até $10 bilhões para o governo municipal e também estadual. Os dados foram levantados por um rastreador online de financiamento para solicitantes de asilo na cidade de Nova York. Em 2024, os gastos com abrigo, alimentação, saúde e educação custaram aos cofres públicos cerca de $4 bilhões. Para o ano que vem, em 2025, a estimativa é que esses custos aumentem mais e alcancem entre $5 e $10 bilhões. Os especialistas alertam que essa grande quantia empregada aos indocumentados vai faltar em outros setores da cidade. Só para se ter uma ideia, o orçamento total da polícia de Nova York é de $5,8 bilhões. Desde a primavera de 2022, Nova York já recebeu mais de 210 mil imigrantes.
A seguir, aumentou o número de brasileiros deixando o nosso país para viver no exterior. E a gente mostra os detalhes de um fórum de investimento para brasileiros que vai acontecer semana que vem na Flórida. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Cerca de 400 mil pessoas deixaram o Brasil e foram morar no exterior no ano passado, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. Isso representa um aumento de 10% em relação ao levantamento realizado em 2022. O Itamaraty informou que, no momento, cerca de 4,9 milhões de brasileiros estão morando em diferentes países do mundo. Os Estados Unidos estão no topo desse ranking de preferência dos brasileiros. Atualmente, o território norte-americano tem 2,2 milhões de brasileiros. Isso significa um crescimento de 8% em relação aos dados anteriores. Países da Europa, da Oceania e também da Ásia registraram aumento de chegada de brasileiros. O Itamaraty declarou que essa saída de pessoas do nosso país é preocupante, já que esses brasileiros estão emigrando, buscando melhores fatores econômicos, educacionais e qualidade de vida que não encontram lá no nosso país. Orlando, na Flórida, está na contagem regressiva para um evento anual muito aguardado por empresários e empreendedores norte-americanos e brasileiros. O encontro vai focar em investimento e oportunidades de negócios, além de favorecer networking entre os participantes. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. O Fórum de Investimento CFBACC 2024 será um evento institucional entre representantes do governo americano e entidades brasileiras na Flórida. O encontro será promovido pela Câmara de Comércio Brasileiro da Flórida Central. Entre os temas estão estratégias e dicas para gerar riqueza, empregos e tecnologia nos dois parceiros, entre Brasil e Estados Unidos. A ideia é discutir políticas de investimentos entre os dois países, para empresários americanos, brasileiros e de outras nacionalidades. Será uma tarde de networking e muito aprendizado sobre oportunidades de negócios. O Consulado-Geral do Brasil em Orlando, representantes da Select USA do estado da Flórida e da Apex Brasil, agência de promoção de exportações e investimentos, já estão confirmados nesse encontro que vai acontecer no dia 29 de agosto, de 2 às 5 da tarde. Para saber mais informações, visite o site oficial do evento que aparece aí na sua tela. No primeiro dia da Convenção Nacional Democrata ontem, a candidata Kamala Harris surpreendeu a plateia ao aparecer no palco e fazer um breve discurso. A noite foi marcada pela presença de líderes importantes do partido e terminou com um longo depoimento de Joe Biden endossando Kamala e se despedindo da vida política. This is going to be a great week. A plateia em Chicago celebrou a aparição surpresa da democrata, que no púlpito deixou claro que a noite era de Joe Biden. Ela agradeceu o presidente por tudo que ele fez pelo país e por ajudar ela a trilhar um caminho à Casa Branca. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation. Foi uma noite de forte presença e apoio a Biden e Kamala. Políticos antigos e mais jovens agitando a população para votar no dia 5 de novembro. Over the next 78 days, we will have to pour every ounce, every minute, every moment into making history on November 5th. Hillary Clinton, ex-chefe de Estado norte-americano e a democrata que foi mais longe em uma corrida à presidência, também subiu no palco, chamando a classe média norte-americana para votar em Kamala. Nas palavras dela, a única candidata possível a uma gestão séria no país. Kamala Harris raising her hand and taking the oath of office as our 47th president of the United States. Kamala assistiu aos discursos ao lado do vice Tim Walz. E foi assim, lado a lado, que os candidatos ouviram um emocionado e longo depoimento de Joe Biden. Selecting Kamala was the very first decision I made when I became our nominee. And it was the best decision I made my whole career. Em tom de despedida, Biden fez um balanço do governo, disse que a democracia precisa ser preservada, fez críticas a Donald Trump e elogiou Kamala,
passando o bastão democrata a ela. O FBI revelou hoje que o Irã realizou ataques hacker contra as campanhas de Kamala e Trump à Casa Branca. Segundo a investigação, o objetivo iraniano era de interferir nas eleições de novembro, minando a confiança no processo e também nas instituições democráticas norte-americanas. O ataque cibernético teria acontecido no dia 10 deste mês, quando criminosos tiveram acesso e vazaram documentos sigilosos das equipes democrata e republicana. Essa não é a primeira vez que o Irã é acusado de tentar interferir nas eleições nos Estados Unidos. Há poucas semanas, o governo norte-americano havia recebido informações sobre uma suposta tentativa de assassinato a Donald Trump. O Irã nega. Depois do intervalo, brasileira ganha a competição internacional de tecnologia que rolou na Califórnia. E atenção, transporte público de New Jersey será gratuito por uma semana e a gente já te explica o porquê. Uma brasileira levou a medalha de bronze em uma competição internacional de tecnologia na Califórnia. A disputa reuniu estudantes de 13 a 22 anos de todo o mundo para testar as habilidades em diferentes programas de computador. Brenda Brito, from Brazil. Brenda Pedrosa Brito estava na equipe brasileira que foi até Los Angeles participar da acirrada competição. A estudante do SESI de Curitiba conseguiu superar as provas e se destacar entre os 3 primeiros colocados. Ela ganhou a medalha de bronze pelo domínio dos sistemas no tempo determinado da competição na categoria Microsoft Excel 365 e levou para casa um cheque de $2.000. Os brasileiros Boris Cufina e Laura Boaron ficaram em 6º e 9º lugar, respectivamente. Brenda atualmente cursa o 3º ano do ensino médio do SESI Internacional de Curitiba e sonha em estudar engenharia nos Estados Unidos. Este foi o 22º ano da disputa internacional que desafia estudantes de 13 a 22 anos de todo o mundo para provar as habilidades do Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Agora a gente tem uma boa notícia para quem vive em New Jersey e depende do transporte público, incluindo, claro, muitos brasileiros. É que o governo estadual anunciou uma semana de tarifas gratuitas e tickets a custo zero. A repórter Carolina Camargo explica para a gente por quê, como e quando isso vai acontecer. A semana que antecede o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos será de alívio no bolso para milhares de moradores do estado de New Jersey. De 26 de agosto a 2 de setembro, as tarifas nos meios de transportes públicos terão custo zero. A medida, segundo o governo do estado, é uma compensação pela paciência da população que enfrentou no início do verão, com temperaturas escaldantes, inúmeros problemas do NJ Transit, como interrupções de serviços, falhas, atrasos, equipamentos quebrados, colisões e muito mais. Só em junho foram mais de 650 cancelamentos de trens. Os moradores que já compraram os passes mensais vão receber 25% de desconto automático na compra do mês seguinte. A Associação de Empresas e Indústrias de New Jersey condenou o chamado feriado da tarifa, alegando prejuízos. Eu acho essa iniciativa do governador super válida, porque é uma forma de compensar o desgaste, né? Tem uma frase que eu sempre brinco com as minhas amigas, que é a seguinte: os políticos, em geral, não pegam ônibus, então eles não sabem exatamente o tamanho do problema. Eles não têm a menor ideia de o que é pegar um trem, um ônibus, no momento que você está indo para o trabalho. O Banco Central de Nova York realizou uma pesquisa para entender como está a expectativa da população com relação aos empregos. E os dados coletados não são animadores. Segundo o estudo, aumentou a preocupação dos moradores do país com relação à manutenção dos seus trabalhos. A pesquisa revela que quem vive nos Estados Unidos está começando a se sentir cada vez mais inseguro com o seu emprego. É que aumentou a preocupação com uma possível perda dos trabalhos. Hoje, a probabilidade média esperada de ficar desempregado subiu para 4,4%. É a maior alta já registrada para essa pesquisa, que foi iniciada há 10 anos. O levantamento sobre experiências e expectativas do mercado de trabalho e do consumidor é realizado anualmente pelo Federal Reserve Bank de Nova York. Os dados deste ano mostram ainda que caiu a satisfação geral com relação a 3 pontos: emprego, salário e benefício.
Depois do intervalo, tem as atualizações das perigosas cheias no nordeste do país. E mais, a gente mostra os detalhes de um festival brasileiro que rolou em Seattle. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. New York, New Jersey e Connecticut começaram a operação limpeza depois da passagem de uma intensa e histórica chuva que provocou inundações recordes no Tri-State. O governador de Connecticut decretou o estado de emergência e pediu ajuda federal para lidar com a destruição. 2 mortes foram confirmadas e há muitas pessoas desaparecidas. Estas imagens são do condado de Suffolk, em New York, e mostram ruas transformadas em rios, casas e pontes destruídas. Em Rock Point, a água já baixou, mas as marcas das chuvas históricas estão por toda parte. Moradores já iniciaram a operação limpeza, mas temem que mais água esteja a caminho. Muitos nem conseguem dormir. I got an hour's sleep from yesterday. I've been up, going and going. It's tough. O pior cenário está em Connecticut. Muitas áreas ainda estão alagadas com água cobrindo os carros. A região enfrentou nos últimos dias tempestades consideradas históricas, nunca vistas em 200 anos, e que provocaram muita destruição e cenários que lembram de guerra. É o caso de Wilton, no oeste de Connecticut. Os danos são gerais e os prejuízos passam de 25 milhões de dólares. O governador do estado declarou emergência e pediu ajuda federal. Vários políticos garantiram esforços máximos. We will provide every ounce of effort as a federal delegation. Os alertas meteorológicos de chuva excessiva permanecem em vigor no Tri-State e muitas estradas ainda estão fechadas. Uma forte tempestade cruzou o nordeste do país ontem e outra pode se aproximar hoje. Enquanto isso, no Atlântico, Ernesto, que voltou a ser um furacão de categoria 1, começou a perder força. Ele está passando pelo nordeste do Canadá, levando chuva e vento intenso. Especialistas alertam para ondas perigosas em toda a costa leste dos Estados Unidos e nas Bermudas, reflexos de Ernesto. Agora eu te chamo para vir para o telão para ver a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. Olha, a região de Boston ainda tem chuva prevista, mas o sol aparece entre nuvens. Em Norfolk, máxima de 78, tempo também nublado. Em Atlanta, mais calor, a máxima pode bater 82. Na Flórida, muito quente, máxima de 91 na região de Miami, pancada de chuva e trovoada prevista para o dia inteiro. Em New Orleans, sol brilhando forte, máxima de 93. Em Houston, aumenta mais um pouquinho a temperatura, máxima de 100. San Antônio, olha só, 109 graus, apesar do tempo encoberto. El Paso, o sol vai brilhar forte o dia inteiro, com mínima de 79 e máxima de 103. Albuquerque também não tem previsão de nuvens ao longo do dia. Phoenix, a gente já tem pancadas de chuva, mais calor de 104 graus, mínima de 86. Las Vegas, tempo encoberto, máxima de 107. Los Angeles, a gente já tem o sol brilhando forte nessa área. E São Francisco, tempo encoberto, com mínima de 57, máxima de 70 graus. Depois de uma onda de reclamações sobre o alto custo de passar férias no lugar mais feliz da Terra, a Disney anunciou que está ouvindo os clientes. A administração dos parques mais famosos do mundo anunciou que está planejando tornar a Disney mais acessível. De forma imediata, a Disney está oferecendo uma maior gama de preços e promoções em seu site. Além disso, disse que os turistas também podem esperar um maior retorno do seu dinheiro, com muitos novos desfiles e shows adicionados às atrações existentes. De acordo com Josh D'Amaro, presidente do Walt Disney Parks and Resorts, mais de 60 bilhões de dólares em investimento estão em andamento, duplicando o tamanho dos parques. O Magic Kingdom, por exemplo, ganhará um novo espaço baseado nos vilões da Disney e sua primeira montanha-russa suspensa no Hollywood Studios, em Orlando. Hoje, o valor médio para uma pessoa passar um dia em um dos parques é de $160. E já que a gente está falando de diversão, a tradicional Festa Brasileira de Seattle, em Washington, que já faz parte do calendário de eventos da cidade, reuniu mais de 17 mil pessoas com tudo que a nossa comunidade gosta. Comida, música, artesanato, cultura, exposições, homenagens aos povos originários e várias outras atrações. Foi considerado um tremendo sucesso, atraindo brasileiros de estados vizinhos e até do Canadá. A repórter Carla Marinho tem os detalhes pra gente.
Hello everyone, welcome to Brazil. Brazil is here, Seattle. A 26ª edição do Brasil Fest foi para se sentir realmente em casa, lá na terra natal. Realizado no Seattle Center, o maior centro cultural do estado de Washington, este ano o festival celebrou os povos originários. No palco externo, danças folclóricas e apresentação de capoeira. No palco interno, o espaço foi reservado à bossa nova. Na experiência gastronômica, teve até churrasco raiz, o popular espetinho com farofa. A comunidade brasileira em Seattle é de cerca de 7.000 imigrantes, ainda pequena se comparada com a Flórida, por exemplo, mas está crescendo a cada dia. Uma prova disso foi a presença maciça no evento daqueles que moram nos Estados Unidos e até no vizinho, Canadá. Essa celebração das tradições culturais se tornou a oportunidade de reunir em um único local empreendedores, organizações ligadas à comunidade brasileira e artistas. O Brasil Fest começou em 1999, aqui no Seattle Center, que é o maior centro cultural do estado de Washington. Salas de conferências, atividades para crianças, comida, apresentações diversas, exposições. Nós estamos super felizes em que a nossa comunidade pode ser representada desta forma. O Brasil Fest já faz parte do calendário da cidade. É o único evento que comemora fora do Brasil o Dia do Folclore. Linda festa. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.